De coração, saúdo a todos no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo e desejamos as boas-vindas. Nós somos gratos e alegres por podermos estar reunidos novamente no seu nome e desejamos também a vocês, nesse novo ano, as ricas bênçãos de Deus, que o Senhor possa chegar ao seu direito conosco, que Ele possa nos guiar e orientar, que nós que cremos na sua promessa, possamos nos estender para aquilo que a sua palavra diz, também o cumprimento disso, vivenciar aquilo que Ele nos prometeu. Nós somos gratos por Ele nos ter guiado até aqui, por Ele nos direcionar, e nós colocamos nossa confiança somente no Senhor para que Ele chegue ao seu direito em todos os pontos. Nós desejamos especialmente as boas-vindas para aqueles que vieram de longe no nosso meio, que o Senhor os abençoe ricamente. Nosso irmão Emanuel está aqui, da Inglaterra. Ele trouxe um irmão da Índia aqui. Nós vos desejamos as boas-vindas de forma especial também nossos irmãos da Colômbia. Nós desejamos as boas-vindas também de muitos países vizinhos da Europa. Há irmãos aqui da Finlândia, da Suíça, da França, da Bélgica
e da Romênia e também dos países eslavos. Nós vos desejamos as boas-vindas de coração no nosso meio, que o Senhor possa vos abençoar a todos, que Ele possa chegar ao seu direito conosco. Nós somos gratos por podermos estar ligados uns com os outros e justamente agora na mudança de anos nós recebemos muitas saudações do mundo inteiro. Os irmãos estão ligados conosco e saúdam a congregação de coração. E agora no começo do ano nós queremos passar adiante as saudações para glória do Senhor. Desculpe se não menciono cada nome precisamente, ou se esqueci alguém, ou se nós esquecemos alguém, mas estamos ligados uns com os outros, somos gratos e nos sentimos honrados e também queremos passar saudações ao mundo inteiro. Nosso irmão Lutica, da Austrália, então nosso irmão João Batista, do Brasil, que deixa saudar, o irmão Elias Bautista, da Bolívia, Natanael e Otávios, da Indonésia, o irmão Lucran, da Tailândia, também deixa saudade de coração do Vietnã, Mongolá e Mianmar, o irmão Leiva, de Cuba, também de Cuba, o irmão Monte Cristi e irmão Leonardo, das Filipinas, o irmão Yadou, da Índia, o irmão Puma, o irmão Davis, do Congo, os irmãos Lumato, Mpongo e Milanga, do Benin, irmão Charles, da Nigéria, irmão Kuma, Nambunye, do Malawi, irmão Fiani, de Uganda, irmão Stefan Kandala, irmão Nyambima e irmão Patrick Fanamanvadi, também do campo de refugiados, nosso irmão Shalom, dos Camarões, irmão Atembe, de Ruanda, irmão Deu, do Quênia, irmão Nyagi, dos Estados Unidos da América, irmão Moses Young, e da Bielorrússia, irmão Andrei. Também nossa irmã Ludmila nos deixa saudar da Moldávia e da Bulgária. De Paris, também temos o irmão Didier, irmão Gilbert, que passaram saudações, e nosso irmão Baumgartner, da Suíça. Há muitos mais ainda. Eles todos deixam saudade de coração, eles agradecem pelo trabalho que é feito, que as pregações são transmitidas, que podemos ouvir, que CDs e DVDs são colocados à disposição e também brochuras são colocadas à disposição. Eles desejam a todos vocês as ricas bênçãos de Deus para o novo ano. E também nós, mundialmente, queremos desejar as ricas bênçãos de Deus aos irmãos, que o Senhor vos abençoe ricamente e chegue ao seu direito com todos nós e nos prepare todo na sua vontade. Nós nos estendemos para alcançar suas promessas, todos nós juntos, creio eu. Nós nos estendemos para aquilo que Ele nos preparou e nós cremos que Ele completará sua obra também vitoriosamente em nós aqui. Sim, os cantores já cantaram hinos maravilhosos da Cruz da Salvação, para a qual podemos nos estender. Também nós queremos cantar 1 ou 2 hinos e trazer a glória ao Senhor. Vamos começar com o número 18. Eu preciso de Ti todo o tempo, número 18. Posso pedir, irmão Helmut Kuss, que ele venha cantar os hinos conosco? Eu preciso de Ti todo o tempo. Tu, Senhor, cheio de graça, ou rico em graça, o Teu nome é minha proteção, o Teu sangue, o meu mar de alegria. Eu preciso de Ti, eu preciso de Ti. Jesus, sim, eu preciso de Ti. Eu tenho que Te ter sempre. Senhor, abençoa-me. Eu preciso de Ti todo o tempo, na alegria assim como no sofrimento. Tu és o meu sol e meu escudo, agora e na eternidade. Eu preciso de Ti, eu preciso de Ti.
Jesus, sim, eu preciso de Ti. Eu tenho que Te ter sempre. Senhor, abençoa-me. Eu preciso de Ti todo o tempo. Guia-me como Tu queres. Eu persevero na Tua palavra até que Tu a cumpras plenamente. Eu preciso de Ti, eu preciso de Ti. Jesus, sim, eu preciso de Ti. Eu tenho que Te ter sempre. Senhor, abençoa-me. Eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Sim, Jesus, eu preciso de Ti. Eu tenho que Te ter sempre. Senhor, abençoa-me. Amém. Sim, assim que é. Isso nós sabemos, isso nós cremos, nós precisamos dele todos os dias, todo o tempo. Então, certamente cantamos de coração. Vamos cantar ainda um hino de gratidão. Número 1, o hino número 1. Eu quero cantar do meu Jesus. Eu quero cantar do meu Jesus, da sua graça, amor e fidelidade, do seu amargo sofrimento na cruz, do seu poder expiador que liberta. Cantem, cantem do meu Jesus, da sua graça, amor e fidelidade, do seu amargo sofrimento na cruz, do seu poder de expiação que liberta, das suas feridas eu quero gloriar, como Ele salva os pecadores. Também a mim, por meio da sua expiação, me trouxe luz e salvação celestial. Cantem, cantem do meu Jesus, da sua graça, amor e fidelidade, do seu amargo sofrimento na cruz, do seu poder de expiação que liberta. Eu quero louvar o precioso Salvador. As suas ordenanças não têm erro. Ele ajuda aos seus a vencerem plenamente a morte, o pecado e o inferno. Cantem, cantem do meu Jesus, da sua graça, amor e fidelidade, do seu amargo sofrimento na cruz, do seu poder de expiação que liberta. Cantem, cantem do meu Jesus, da sua graça, amor e fidelidade, do seu amargo sofrimento na cruz, do seu poder de expiação que liberta. Cantem, cantem do meu Jesus, da sua graça,
amor e fidelidade, do seu amargo sofrimento na cruz, do seu poder de expiação que liberta. Obrigado. Sim. Gratidão, louvor seja o nosso Senhor. Cantem, cantem do meu Jesus, da sua graça, amor e fidelidade. Também nós queremos trazer o louvor e a gratidão por tudo de bom que Ele fez a nós. Também, somente a sua graça, o seu amor e fidelidade, que nesses podemos nos fundar, do seu amargo sofrimento na cruz, do seu poder de expiação que liberta. Sim, no Gólgota, Ele tomou o amargo cálice, podemos sair livres e podemos, de fato, como cantamos aqui, confiar nele. Na terceira estrofe cantamos: ao fiel Salvador quero louvar. As suas ordenanças são sem erro. Ele ajuda os seus a vencerem plenamente o pecado, a morte e o inferno. Sim, nós queremos confiar nele. Ele já o fez, só precisamos aceitar na fé. Se tornará revelado para a glória do seu nome. Do primeiro hino, cantamos: eu preciso de ti todo o tempo. Guia-me como tu queres. Eu persevero na tua palavra até que tu a cumpras plenamente. Eu creio que isso fala a partir do nosso coração, que podemos confiar nele, na sua palavra. Na mudança de anos, nós ouvimos que o seu Espírito opera no nosso meio, ele guia e nos orienta, e podemos em tudo confiar nele, e ele dará acima de pedido e compreensão. Para a introdução, gostaria de ler uma palavra de Filipenses 2. Filipenses 2, a partir do versículo 5. Filipenses 2, a partir do versículo 5. Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus coisa a que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem. Humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Sim, que graça! O Senhor se deu totalmente, foi obediente até a morte, para que nós pudéssemos sair livres. E aqui está: talmente more no vosso meio a mente de Jesus Cristo, esteja em nós também, que possamos ser obedientes em direção à sua palavra e aquilo que Ele nos quer dizer. Aqui está adiante: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, Ele deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Também nós queremos reconhecer isso: Jesus Cristo é o Senhor, que toda honra vale a nosso Senhor, nosso Deus, a Ele seja a gratidão e a honra, de sorte que, meus amados, do modo como sempre obedecestes, não como na minha presença somente, mas muito mais agora na minha ausência, efetuai a vossa salvação com temor e tremor. Sim, também nós queremos estar atentos, preparados quando Ele vier, preparados em todos os pontos, como está aqui, com temor e tremor, para que de fato possamos lhe trazer a honra. O belo é que nós podemos confiar nele, nós temos a promessa, as promessas que Ele nos deu, Ele é o que nos quer ajudar. E aqui no próximo versículo já está: porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo
a sua vontade, ou para estarmos na sua vontade, não para a nossa vontade, mas para a glória e louvor do seu nome. Ele nos conhece o querer e o cumprir também. A Ele seja o louvor para isso. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus imaculados no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luminares no mundo. Sim, se nos olhamos ao nosso redor, se ouvimos os noticiários, então vemos que estamos num mundo perverso e corrupto, mas que graça nos foi concedida que podemos, como estrelas luminantes, iluminar nesse mundo com essa santa esperança, bem-aventurada esperança que Ele virá nos buscar. A Ele seja a glória e o louvor para isso, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de gloriar-me de que não foi em vão que corri, nem em vão que trabalhei. Sim, também nós queremos nos segurar nessa palavra, como já ouvimos ontem à noite, não ir além daquilo que está escrito, não retirar nada, não adicionar nada, que possamos deixar o Espírito de Deus administrar o nosso meio, para que Ele atue por meio da palavra. Não somos nós que podemos fazer, Ele que age, Ele é que concede a revelação e que nos concede uma nova vivência, possa conceder uma nova vivência com Ele. Nós agradecemos ao Senhor por isso e queremos também colocar esta reunião diante dEle e pedir por sua bênção. Nos levantamos para isso. Fiel Pai Celestial, nós te falamos obrigado, te trazemos a honra por tu seres que tens a regência, por tu seres que guias e orienta, que podemos confiar em ti, fiel Senhor. Tu nos desses promessas maravilhosas nas quais podemos nos segurar, nas quais podemos segurar, que seguramos firmemente na fé e sabemos que tu as cumprirás em nós e já queremos trazer-te agora o louvor, a glória, a gratidão. Assim te pedimos agora por esse dia, fiel Senhor. Seja misericordioso conosco, guia-nos, conceda bênção sobre bênção, fiel Senhor. Nós olhamos para tudo aquilo que já tu preparaste, libertação, salvação e o que quer que seja cura, fiel Senhor, tudo está aí. Nós queremos aceitar na fé e te agradecer por isso. Nós pedimos por tua bênção e por tua guiação. Seja altamente louvado, altamente louvado. Pedimos por tua bênção para todo o teu povo mundialmente, onde quer que estejam reunidos, onde quer que estejam ouvindo e onde estiverem ouvindo a tua palavra. Conceda a tua bênção, prepara-nos juntamente para a tua vinda em breve. Nós nos estendemos para isso e te falamos a gratidão e te damos a honra para isso, no maravilhoso e glorioso nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos nos sentar. Somos gratos por cada hino que podemos cantar para a glória de Deus. Gratos pelos cantores, gratos por todos que têm parte naquilo que é feito para servir ao Senhor. Já dissemos muitas vezes, temos apenas uma vida e a vida pertence ao Senhor. Ele a comprou. Ele pagou o preço. Não pertencemos mais a nós mesmos, mas a Ele, aquele que deu a sua vida por nós. Paulo diz, o que vivo agora, vivo na fé do Filho de Deus. E ele diz, se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Não pode ser de outra forma. Como já ouvimos na introdução, na palavra introdução, não deve haver estagnação, mas sim um avanço com o Senhor. Penetrar mais profundamente na comunhão com Deus, buscando, encontrando a conexão com Ele, para que a graça de Deus cada vez mais possa agir poderosamente em nós, por meio da palavra do Espírito e assim por diante. Gostaria de dar as boas-vindas a todos, de coração, e pedir especialmente que considerem o culto como um culto e mantenham a calma durante o culto. Nesse local,
temos o temor diante do Senhor e diante da sua palavra. Simplesmente é apropriado que a calma seja mantida na causa de Deus e que não pessoas falem, mas Deus, por meio de sua palavra, fale conosco. Nós damos as boas-vindas, sinceras de coração a vocês, mas pedimos que um culto a Deus seja considerado e vivido como tal. Trata-se de que todos nós sejamos abençoados e que ninguém perturbe o outro. Um culto a Deus começa e termina no meio tempo. Nesse meio tempo, ninguém deve entrar ou sair, não balançar a porta, incomodar os outros, mas, como eu já disse, um culto a Deus é na presença de Deus. E a casa do Senhor será chamada casa de oração para todos os povos. Mas todos os povos que se reúnem na casa de oração, todas as nações, todas as línguas, são então o povo de Deus. No momento em que nos tornamos filhos de Deus, passamos a pertencer à grande família de Deus. E como filhos de Deus, escreve também isso Paulo a Timóteo, devemos saber como nos comportar na casa de Deus, que é a coluna e o fundamento da verdade. Assim que ele escreve a Timóteo. Quando os cantores cantaram o segundo hino, eu pensei em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Aqui Paulo diz, 2 Timóteo 4, versículo 7, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Agora a coroa da justiça me espera, que o Senhor, o juiz justo, me dará naquele dia. Mas não só a mim, mas a todos os que amaram a sua vinda. Em outro lugar, Paulo escreve a Timóteo, quem luta, lute de forma justa, caso contrário, não será coroado. Lutar corretamente, ele explica isso ali, que quem toma parte da competição, ele renuncia a tudo. Ele não está sobrecarregado ou com pesos, ele se liberta para poder entrar na competição. Assim também se aplica a nós, que devemos abandonar tudo o que nos impede de verdadeiramente avançar, prosseguir na fé, para que possamos alcançar juntos o alvo pela graça. Eu vou ler algumas passagens da Bíblia. Ontem à noite eu já me referi brevemente, eu gostaria de ler isso de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 30, aqui está escrito: Jesus, sentindo imediatamente que o poder de cura havia saído dele, voltou-se para a multidão, e perguntou: quem tocou minhas vestes? E então seus discípulos lhe disseram: tu vês como a multidão o está empurrando e ainda pergunta: quem me tocou? Mas ele olhou ao redor, procurando a que tinha feito isso. Ouvimos bem? Mas ele olhou ao redor, procurando a que tinha feito isso. Então a mulher, cheia de medo e tremendo, porque sabia bem o que lhe havia acontecido, prostrou-se diante dele e confessou-lhe toda a verdade.
Ele, porém, disse-lhe: minha filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica curada do teu mal. Toda a multidão o cercava, empurrava, tocava-o. Mas havia uma mulher lá que tinha um desejo, que não apenas se aproximou porque outros se aproximaram, mas ela o tocou na fé. Na fé, se ela o tocasse, seria curada. Essa foi a fé que ela tinha em seu coração. E a fé operou o milagre da cura. Os discípulos disseram, mestre, toda a multidão está te apertando aqui, todos te tocam. Ele não ficou satisfeito com isso. Ele olhou para dentro da multidão para encontrar aquela que o havia tocado na fé, com um desejo no coração. E quando a viu, ele falou com ela. Nós acabamos de ler: minha filha, tua fé te salvou. No texto original é usada a palavra salvação para cura. É a mesma palavra que é usada. Dependendo do que acontece, seja na alma ou no corpo, é a mesma palavra no texto original. O Senhor é ambos. Ele é Salvador e Ele é curador. Ele foi ferido por causa de nossos pecados, golpeado e martirizado. O castigo foi colocado sobre Ele para que tivéssemos paz e por meio de suas feridas fomos curados. Tão certo quanto o seu sangue foi derramado para o perdão dos nossos pecados, tão certo ele foi ferido no seu corpo e martirizado para que pudéssemos ser curados das nossas doenças. Por suas feridas fomos curados. As feridas foram os hematomas causados pelos golpes. Ele sentiu em seu próprio corpo o que toda maldição trouxe consigo. E ele se tornou maldição por nós, para que pudéssemos nos tornar abençoados de Deus. Quando eu li isso, que não eram apenas pessoas na multidão, mas alguém com um pedido muito especial, então me perguntei como se passa conosco. Somente viemos para ouvir a palavra de forma geral, ou viemos para tocar o Senhor e ser tocados por Ele? Viemos com um pedido específico para vivenciar a Deus? Quem vem a Ele tem que saber o que Ele deseja dele. Repetidamente o Senhor perguntou: o que você quer que eu faça por você? Os cegos disseram: quero ver. Os leprosos disseram: quero ficar puro. Os coxos querem andar. E ele disse uma palavra, e assim aconteceu. Por favor, não nos reunamos apenas com uma multidão ao seu redor, mas que cada um de nós individualmente o toque na fé, e força emanará dele. A passagem da Bíblia no Novo Testamento, para o decorrer de todo o tempo da congregação, encontramos em Hebreus capítulo 4, versículos 15, Hebreus 4, versículos 15 e 16. Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim um que, em tudo, foi tentado da mesma forma, mas sem pecado. Assim nós aproximemo-nos, pois, com confiança alegre do trono da graça, para receber misericórdia e achar graça para socorro oportuno. Que palavra maravilhosa! Também nós podemos tocar o Senhor
olhar na fé para Ele, encontrar graça para receber ajuda oportuna. Como já foi dito, ouvimos uma palavra maravilhosa na introdução e a levamos ao coração. Eu gostaria de ler algumas passagens do Antigo Testamento e também fazer a ponte para o Novo Testamento. Vocês sabem que no Antigo Testamento foi Israel que o Senhor escolheu entre todos os povos, línguas e nações para ser seu povo próprio, fez uma aliança com eles, abençoou enquanto seguiam nos seus caminhos e os abandonou quando eles se tornaram desobedientes. Deus é um Deus santo, um verdadeiro Deus. Ele não pode deixar que cada um faça o que quer. Assim como um pai terreno educa seus filhos, assim Deus quer que sejamos educados, que andemos nos seus caminhos, sejamos obedientes, para que Ele possa se alegrar conosco. Em Deuteronômio capítulo 1, versículo 32, está escrito: mas apesar de tudo isso, continuais sem confiar no Senhor vosso Deus. O que Deus exige de nós é fé e confiança nele, em sua palavra. E como já dissemos muitas vezes, Deus é confiável. Sua palavra é confiável. O que Ele prometeu, isso Ele certamente cumprirá. Deus quer que nós confiemos nele. Deus quer que creamos nele, que o tomemos na sua palavra, mesmo quando não vemos nada, como Abraão. Ele creu onde não havia nada para ser esperado, que Deus cumpriria o que ele havia prometido. A palavra de Deuteronômio, capítulo 4, Deuteronômio, capítulo 4, versículo 10. Lembre-se, especialmente o dia em que estivesse diante do Senhor, seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me ordenou: reúna-me o povo, para que eu lhes faça ouvir as minhas palavras, para que aprendam a temer-me enquanto viverem sobre a terra, e também ensinem seus filhos. Eu sou tão grato por Deus ser um Deus pessoal. Não uma ideia vaga que poderia estar em algum lugar lá no universo, mas um Deus pessoal, que está sentado em seu trono e que se revelou ao seu povo Israel e a homens individuais de uma maneira muito especial. E espero que também a você pessoalmente que Ele tenha se revelado. Trata-se de Deus ter estabelecido uma relação pessoal com a humanidade em Cristo e que nós, como indivíduos, nós tenhamos essa relação pessoal com Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Em Deuteronômio, capítulo 4, versículos 35 e 36, está escrito: tu viste para reconhecer que o Senhor é o único Deus e que não há outro além dele. Do céu, Ele te fez ouvir a sua voz para instruí-lo. E na terra, Ele te fez ver o seu fogo poderoso. E do meio do fogo, tu ouviste as suas palavras. Deus se revelou. Ele não é o Deus calado e oculto, mas o Deus que fala e que se revela. Para todos aqueles que vivenciaram a Deus, Ele é a maior realidade que existe na terra, no céu e em todo o universo. Em Deuteronômio capítulo 8,
Versículo 5 está, versículos 5 e 6. Deuteronômio 8, versículos 5 e 6. Reconhece, pois, no teu coração que o Senhor, teu Deus, é o teu educador, assim como um pai educa seu filho, e obedece aos mandamentos do Senhor, teu Deus, andando nos seus caminhos e temendo-o. Deus não apenas falou, Ele quer o que foi dito seja obedecido. Em Deuteronômio 27, temos uma lista das várias coisas que Deus falou, e também no capítulo 28. Vamos contemplar um pouco isso, vou ler apenas algumas coisas. Todos nós podemos, cada um, ler os capítulos inteiros, seja agora ou mais tarde. Deuteronômio 27, versículo 9. Então Moisés e os sacerdotes levitas dirigiram as seguintes palavras a todo o Israel. Fique em silêncio, Israel, e ouça. Vocês observaram a pontuação? Fique em silêncio, Israel, e ouça. Permita-me fazer uma observação, mas há muitos que interrompem Deus, falam no meio, que não estão dispostos a ficar calados, de acordo com a palavra da Escritura. Ao permanecerem em silêncio e esperarem, sereis ajudados. O irmão Russ certamente saberá do que estou falando agora, quando eu lembro disso. Há uma pessoa amada que liga de vez em quando para nós dois, e enquanto a conversa acontece no telefone, ouvimos todas as vezes lá no fundo, o tempo todo, outra pessoa falando, e não apenas o homem que fala ao telefone, do qual temos como parceiro de conversa, ouvimos a mulher o tempo todo, durante toda a conversa, falando alto assim no fundo. Há pessoas que não aprenderam a ficar calados, nem mesmo diante de Deus. Elas sempre interrompem, têm suas sugestões, não estão dispostas a ficar em silêncio diante da face de Deus para realmente ouvir o que Deus tem a dizer. A maioria cria suas próprias respostas e não ouve direito. Aqui nos é dito: fique em silêncio, Israel, e ouça. É muito importante para todos nós que fiquemos em silêncio na presença de Deus, interiormente em silêncio, para deixar Deus falar conosco, para que sua palavra realmente penetre, até que espírito e alma, medula e os ossos sejam separados, como nos é dito em Hebreus 4, versículo 12. Observe em silêncio, Israel, e ouve. Quando estamos na presença de Deus, então devemos ouvir em silêncio, absorver o que Deus fala, para que a palavra possa ter efeito em nossos corações e em nossas vidas. Mais adiante está: hoje tornaste-te o povo do Senhor, teu Deus. Por meio de Abraão, Isaque e Jacó, Deus escolheu o povo, mas então veio a guiação para fora, então veio o fechamento da aliança, o contrato de Deus com esse povo de Deus. E por isso, todas as advertências aqui, a ênfase no fato: hoje te tornaste o povo do Senhor, teu Deus. No momento, no dia em que você se torna um filho de Deus, e é
ordenado ao povo de Deus. Você deve se submeter à palavra do Senhor, ouvir em silêncio, para então poder colocar em prática o que nós ouvimos por meio da palavra de Deus. E então vem 12 declarações consecutivas ou expressões consecutivas que devem ser observadas se a bênção de Deus deve repousar sobre nós. A primeira diz respeito à segunda parte do primeiro mandamento, Deuteronômio 27, versículo 15. Maldito seja quem fizer uma imagem esculpida ou fundida, uma abominação para o Senhor, obra das mãos de um artista, e a colocar secretamente, e todo o povo responderá, assim seja. Amém. Em seguida continua, maldito seja quem desrespeitar seu pai ou sua mãe. E todo o povo deve dizer, assim seja. Maldito seja quem desviar os limites do seu próximo, e todo o povo dirá, assim seja. E continua e continua, sem parar. Mas nós estamos aqui hoje para ler as coisas que se aplicam às pessoas que não seguem a Deus, que não creem nele, não confiam nele, não servem, mas para nos passar diante dos olhos como são os abençoados do Senhor. Nós cremos, como Paulo escreveu em Romanos 16, como final, na última carta, à congregação de Roma. Ele diz aqui, em Romanos 16, a partir do versículo 25, mas aquele que tem o poder para vos firmar na fé, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, segundo a revelação do mistério, que em tempos eternos esteve oculto, mas agora revelado ou anunciado, e também anunciado por meio de escrituras proféticas, segundo a ordem do Deus eterno a todas as nações. Para quê? Para produzir obediência à fé. Para produzir obediência na fé. Todas as revelações que Deus já nos deu, e talvez ainda venha nos dar, o que ainda não vemos, talvez ainda cheguemos a ver, não servem para enriquecer nosso conhecimento, mas para promover obediência da fé entre todos aqueles que entram em contato com a pregação do Evangelho. Nós vivemos num tempo em que muitos querem saber muitas coisas e pensam, quanto mais sabem, melhor é. O conhecimento envaidece, o amor edifica. Bem-aventurado conhecimento, Jesus é meu. Bem-aventurado conhecimento, seguir os seus passos e caminhar e crer, como dizem as Escrituras. Deixe-me agora ler o registro das bênçãos, na esperança e na fé de que se aplique a nós e que possamos ser classificados e ordenados por Deus, conforme está escrito aqui em Deuteronômio 28, dos versículos 1 a 14. Vamos levar isso ao coração e vamos pertencer àqueles que não apenas se sentam entre muitos, mas que, como indivíduos, encontram o Senhor, o tocam, são abordados por Ele, são abençoados por Ele, como tais que Ele pode chamar da multidão e aos quais pode falar como aqueles a quem Ele se revela. Eu leio de Deuteronômio 28, a partir do versículo 1. Mas, se obedeceres fielmente às instruções do Senhor, seu Deus, cuidando de cumprir
todos os seus mandamentos que hoje lhe ordeno, o Senhor, seu Deus, o exaltará acima de todas as nações da terra. Com isso começa. Se você fizer e se empenhar em cumprir todos os mandamentos que o Senhor deu, então o Senhor, seu Deus, o exaltará acima de todos os povos da terra. E todas as bênçãos a seguir serão concedidas a você e chegarão até você. Elas não serão concedidas, elas chegam, elas se cumprem, se tornam manifestas, mostrando que Deus está conosco e nos abençoou. A palavra bênção não é um conceito flexível que está aí no salão. Bênção se torna manifesto daquilo que Deus pode fazer em nós, de acordo com a sua palavra. E Abraão, ele disse, e eu te abençoarei, e você será uma bênção. E todas as bênçãos a seguir serão conseguidas a você e chegarão até você. Vamos contar com isso como filhos de Deus, que somos os abençoados do Senhor e que Ele cumprirá o que Ele prometeu e garantiu. Se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus. Segue agora uma lista de todas essas maravilhosas bênçãos. Serás abençoado na cidade e abençoado no campo. O povo de Deus é abençoado em todos os lugares, seja na cidade, seja no campo, onde quer que estejamos. Quem Deus abençoa, ele é abençoado. Lembre-se do tempo em que Balaque queria amaldiçoar o povo de Israel e mandou chamar Balaão. E Balaão se colocou para amaldiçoar, e eis que ele teve que confessar que ele não podia amaldiçoar o que Deus havia abençoado, e ele teve que admitir, não há maldição que fique em Israel. Por quê? Porque é abençoado por Deus. As pessoas podem expressar o que quiserem. Os redimidos pelo Senhor, os abençoados pelo Senhor, permanecem redimidos e permanecem abençoados em nome do Senhor. Serás abençoado na cidade e abençoado no campo. Abençoado será o fruto do teu ventre e o fruto do teu campo e o fruto do teu gado, a cria do teu gado e a prole do teu rebanho. Tudo será abençoado. Em toda a fazenda, no estábulo, no celeiro, no campo, você será abençoado como um povo abençoado pelo Senhor. E segue aqui adiante, no versículo 5, a tua cesta de frutos e a tua tigela de pão serão abençoadas. Imaginem, Deus pensou em tudo. Ele também pensou no bem-estar terreno. A tua cesta de frutos e a tua tigela de pão serão abençoados. Eu penso aqui na viúva do Antigo Testamento, quando o profeta veio até ela e disse, prepara-me algo para comer. E ela disse, eu não tenho mais do que uma refeição para mim e para o meu filho. E depois morreremos. E então morreremos. E o profeta diz, dê-me primeiro. Foi uma situação dura. Mas o que aconteceu? A farinha na panela não acabou, nem o azeite no jarro. Deus abençoa os seus também no terreno e não lhes faltará nada. Não terão que mendigar, mas poderão compartilhar e dar adiante. A tua cesta de frutas
e a tua tigela de pão serão abençoadas. Irmãs, não é isso algo maravilhoso? Ser abençoado por Deus quando vocês querem assar o pão e o amassam lá na tigela. Estar ciente disso. Deus abençoa, Deus abençoa. Vocês que estão no campo, estejam cientes, Deus abençoa. Na cidade, saber, Deus abençoa. No campo, saber, Deus abençoa. Deus não pode, de outra forma, a não ser abençoar. A tua cesta de frutos e a tua tigela de pão serão abençoados. Serás abençoado na tua entrada e abençoado na tua saída. Sempre abençoados. Quer que vamos, quer venhamos, partimos como os abençoados do Senhor e voltamos como os abençoados de Deus. Não pode ser de outra forma. Deus tem um povo na terra. E, por favor, vamos compreender. A maldição foi tirada de nós da cruz do Gólgota para que a bênção de Deus pudesse vir sobre nós em toda a sua plenitude. E eu prometo a vocês, se Deus nos abençoa em Cristo, então somos abençoados eternamente. Não pode ser de outra forma. Como Deus não nos daria tudo com Ele, nós podemos confessar na fé que os redimidos, como o povo de Deus, são os abençoados do Senhor, onde quer que estejam. No versículo 7, nos é dito o que ainda está por acontecer. O Senhor derrubará os teus inimigos que se levantarem contra ti. Eu li corretamente. O Senhor derrubará os teus inimigos que se levantam contra ti e eles sucumbirão diante de ti. Não somos nós, não é você e eu que temos que fazer isso. O Senhor irá à nossa frente, lutará por nós, de acordo com a palavra da Escritura. Fiquem calmos, eu lutarei por vós. Quantas vezes já lemos isso? Quando o povo de Deus confia no Senhor e não toma a coisa nas suas próprias mãos, mas deixa nas mãos de Deus. Pensamos até mesmo em Davi, quando o povo de Deus era insultado e desprezado e Golias se apresentou diante deles. Ele, um jovem que queria levar comida para seus irmãos que estavam no exército e todos joelhos tremiam, veio um pastor, mas ele veio com o Senhor e o Senhor com ele. E ele não podia suportar que o filisteu incircunciso zombasse assim do povo de Deus. E quando ele viu isso, ele olhou e perguntou, sim, quem é esse filisteu incircunciso? Com que direito ele blasfema contra as fileiras do exército, Deus Todo-Poderoso? E ele sabia, algo precisa acontecer aqui. Assim não pode continuar. Ele ficou movido por dentro. Para quê? Por quê? Para que ele estava do lado de Deus. Então ele disse, eu farei isso com a ajuda de Deus. Ele veio no nome do Senhor. Já disse aqui isso uma vez. Quem manuseou uma funda como eu usei muito na minha juventude. Eu morava no campo. Eu não sei em quantos postes de telefone eu atirei lá nas campainhas. Eu não era um bom menino, eu tenho que dizer isso, confessar. Eu fazia muitas travessuras, quanto mais melhor. Mas quem já manuseou uma funda sabe como é difícil acertar o alvo. É preciso muita prática. É preciso saber quando manter a alça e soltar o nó. E Davi não se preocupou. Ele cingiu, ele pegou 5 pedras e a funda, mas o primeiro tiro já foi certeiro. Eu sou muito grato a Deus que ele não tem que ter errado 4 e só acertado em algum momento, mas já o primeiro já acertou. E o homem caiu dos sapatos e a vitória de Deus estava garantida. Não importava em que direção ele tivesse lançado a pedra.
Deus a teria pegado e direcionado para onde ela tinha que ir. Tal confiança esse homem tinha ao Senhor. Não creio que ele estivesse nervoso e pensasse, agora é só mirar bem e acertar. Ele sabia uma coisa, no nome do Senhor nada vai dar errado. Nada pode dar errado em nome do Senhor. Se estivermos do lado de Deus e confiarmos no Senhor e soubermos, esse é o lugar que Deus me colocou, essa é agora a minha tarefa nessa situação, eu estou aqui para fazer, em nome do Senhor, o que precisa agora ser feito. Ele sabia que Deus o havia destinado para isso, e assim aconteceu. Deixe continuar a ler, eu vou recomeçar a partir do versículo 7. O Senhor fará com que os seus inimigos que se levantam contra vocês sucumbam diante de você, e eles irão contra você por um único caminho, mas fugirão diante de você por 7 caminhos. Você sabe, quando um exército ataca, bem, eles vêm com grande poder, e quando são derrotados, quando o exército é derrotado, então são derrotados em todos os sentidos. Não apenas derrotados, mas também abatidos. E cada um tenta, de alguma forma, escapar. Por um caminho, eles virão, dispersos, derrotados, por 7 caminhos, derrotados, recuarão. Aqueles que sobraram da batalha. Continua ainda, no versículo 8. O Senhor fará com que a bênção esteja contigo. Vocês leram? O Senhor fará com que a bênção esteja contigo, valha contigo. Ó Deus, derrama a tua bênção dirigir sobre nós, ou valer sobre nós. Na cidade, no campo, cesta de frutas, tigela de pão, onde quer que seja, Senhor, derrama ou deixa a tua bênção valer sobre nós. Assim está escrito aqui, o Senhor fará com que a sua bênção valha contigo nos teus celeiros, em todos os teus empreendimentos, e te abençoará na terra que o Senhor, teu Deus, te dará. É simplesmente maravilhoso que o Senhor tenha providenciado tudo e que nós apenas precisemos confiar nele e segui-lo obedientemente para que sua bênção possa se manifestar. A bênção está ligada à fé, sim, à obediência da fé, para fazer o que Deus ordenou. O Senhor fará valer, ou que a bênção esteja contigo. Eu desejo para mim, desejo para todos nós, que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, deixe valer a sua bênção sobre todos nós. Há uma passagem, creio que em Números, capítulo 4, onde o Senhor ordenou aos servos de Deus como eles deveriam colocar a bênção sobre o povo de Israel. Números capítulo 6, a partir do versículo 22. O Senhor ordenou então a Moisés o seguinte: dê a Arão e a seus filhos a seguinte instrução. Com essas palavras, deveis pronunciar a bênção sobre os israelitas. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor levante o seu rosto para ti e te conceda paz. Quando eles invocarem assim o meu nome sobre os israelitas, eu os abençoarei. Não é essa uma palavra maravilhosa? Nós abençoamos no nome do Senhor. Nós abençoamos porque Deus abençoou. Isso significa, nós não podemos sequer abençoar, nós só podemos desejar, fazer a expressão do desejo de bênção. Deus é que abençoa
eternamente. E a quem ele abençoou, ele permanece abençoado. Mas como está escrito aqui, com essas palavras, deveis pronunciar a bênção sobre os israelitas. Isso tem que ser sempre feito no nome do Senhor. Deus não está oculto sob muitos títulos. Deus se revela no seu nome. No Antigo Testamento, o nome da aliança Javé, como eterno, como aquele que é eternamente. No Novo Testamento, o nome de Jesus, Javé Salvador. Ele tem o nome, tu deves chamá-lo Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo que fazemos em palavras ou em obras, fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Continuamos aqui lendo no versículo 9. O Senhor te elevará a um povo consagrado a Ele. Não apenas redimido, um povo consagrado, como Ele te jurou. Se guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos, então todas as nações da terra verão que tu és chamado com razão povo do Senhor e terão medo de ti. Também essa palavra vai ao meu coração. O povo de Israel deveria ser tão abençoado que todo mundo, todos os povos reconhecessem que essas pessoas são abençoadas por Deus. Vou ler mais uma vez. O Senhor te exaltará como um povo consagrado a Ele, como te jurou. Se guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos, então todas as nações da terra verão que você é chamado com razão o povo do Senhor. Meus amados, é assim que tem que chegar com a congregação do Novo Testamento, que no fim ela seja abençoada, como foi abençoada no início, que a bênção de Deus se manifeste de forma poderosa por meio do agir sobrenatural do Espírito naqueles que estão debaixo do eco da palavra, que vem debaixo do eco da palavra, que se manifeste neles, que o povo de Deus é abençoado e não apenas fala de bênçãos. Então todas as nações da terra verão que és chamado com razão o povo do Senhor. Que se torne assim conosco, com o completo povo do Senhor, com a congregação do Deus vivo, que com razão sejamos chamados congregação do Senhor, porque a bênção do Senhor pode se manifestar em nós e por meio de nós. Quem deseja, de acordo com as Santas Escrituras, ser abençoado por Deus? Quem deseja pertencer ao povo de Deus, que é abençoado? Eu creio que esse é o desejo e o anseio de todos nós. Não apenas sermos redimidos, mas consagrados ao Senhor, santificados, vermos suas verdadeiras bênçãos reveladas em toda a sua diversidade no nosso meio, em nossas vidas. No versículo 11 está escrito: e o Senhor te abençoará com o fruto do teu ventre e com o fruto do teu gado, e assim por diante, abençoará. E então que o Senhor te dará, como jurou a teus pais. O Senhor abrirá para ti o seu rico tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra na época certa e abençoar todas as obras das tuas mãos, de modo que possas emprestar a muitos povos sem precisar pedir nada emprestado. Assim Deus quis abençoar. Assim Ele abençoou.
Tudo deu certo para aqueles que confiaram no Senhor. Ainda hoje se diz que o povo judeu é o melhor em negócios. Tudo lhes dá certo até o dia de hoje. Deus abençoou. E quem tem um pouco de conhecimento e lê um pouco a respeito, sabe quem controla as finanças do mundo inteiro. Deus abençoou. E assim permanece para sempre. No versículo 13 está escrito: assim o Senhor te fará cabeça e não cauda, e sempre estarás sempre em ascensão e não em declínio, se permaneceres obediente aos mandamentos do Senhor teu Deus, cuja observância exata eu lhe imponho hoje como obrigação. Não há para todas essas promessas e bênçãos, não há palavras. E tudo o que está escrito aqui deve se tornar realidade em nós e por meio de nós. Deve ficar visível que Deus tem um povo na terra, uma congregação, uma multidão comprada com sangue, que foi abençoado com todas as bênçãos espirituais de Deus que existem no mundo celestial. Pois assim está escrito. Tudo o que o Senhor deseja é que creiamos obedientemente, o sigamos e o sirvamos. E ele diz aqui, para que sejas cabeça e não a cauda. Não alguém que vem por último lugar, mas como primeiro, à frente de todos, porque Deus abençoou. Amados, o Senhor tem um povo na terra do qual a maldição foi removida. Um povo que Ele abençoou. E se Ele o fez, ninguém pode mudar. Nós podemos depositar nossa confiança totalmente nele, com a ciência de que Ele fará bem para a glória, para o louvor do seu santo nome. Então está no versículo 14, para concluir. E não te desviarás para a direita nem para a esquerda de todas as instruções que hoje te ordeno, seguindo outros deuses para lhes servir. Deus tem um povo que não serve a outros deuses, um povo que não transforma um Deus em vários, mas que crê no único verdadeiro Deus, que se revelou pessoalmente a nós em Jesus Cristo. Como já dissemos muitas vezes, na verdade, existe apenas uma revelação de Deus, uma revelação pessoal de Deus. E ela aconteceu em Jesus Cristo, nosso Senhor. E quem tiver a vivência com Ele como ressurreto, ele exclamará, como Tomé exclamou, meu Senhor e meu Deus. Pedro disse ainda, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. A resposta foi, não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. Mas após a ressurreição, nosso Senhor disse, é-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Como já foi dito, Tomé exclamou, quando ele viu o ressuscitado, meu Senhor e meu Deus. Nosso Senhor é Filho de Deus, é Filho do homem, é Filho de Davi, é mediador, advogado, rei, sacerdote, profeta. Ele é muitas coisas. Ele precisa ser muitas coisas. Mas, se percorrermos o caminho até o fim, então veremos como o Senhor, como Deus, como aquele que se revelou a nós. Não precisamos dizer mais muito sobre isso. É uma revelação que só aqueles que realmente se aproximam do Senhor
e a quem Ele pode se revelar, recebem. Há muitas palavras da Escritura que ainda poderiam ser lidas. Eu gostaria de chegar ao fim. Talvez o irmão Russo ainda tenha alguns pensamentos que ele gostaria de direcionar a nós. Hoje, vamos compreender na fé que Deus tem uma congregação abençoada na terra, uma congregação redimida, consagrada a Ele, santificada a Ele, abençoada congregação, que Ele deseja usar, como porta-voz, como verdadeiro local de revelação de suas bênçãos aqui na terra. Não os outros povos, mas o povo de Deus deve ser abençoado de forma sensível, perceptível por Deus. No campo, em casa, no terreno espiritual, Deus é um Deus que abençoa. Eu creio que Ele também nos abençoou, preparou nossos caminhos, abriu nossos corações para que pudéssemos receber o que Ele tinha para nos dar. Hoje também podemos nos aproximar do nosso Senhor, do nosso intercessor, ao trono da graça, para sermos novamente abençoados por Ele. Aceitam, por favor, e recebam que nós, pela graça, podemos pertencer à congregação do Deus vivo. Como nós contemplamos, Deus disse a Israel que eles deveriam ficar em silêncio. Considere. Silêncio. Não falar, ficar em silêncio. Quando Deus fala, então nós não precisamos falar aí no meio. Então deixemos que Ele fale e abramos nossos corações para que o que Ele diz penetre em nós e se torne em nossos corações uma verdadeira revelação. Que a obediência da fé seja atuada pela pregação da palavra, pela proclamação do maravilhoso Evangelho de nosso amado Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Leve aos corações. A maldição foi tirada de nós. A bênção de Deus veio por meio de Cristo sobre todos nós. Talvez ainda a palavra da carta aos Gálatas, na qual me lembrei agora, pois lá está escrito, preto no branco, sobre as bênçãos que devemos receber por meio de Cristo. Gálatas, capítulo 3, Gálatas, capítulo 3, a partir do versículo 8. Mas como a Escritura previa que Deus justificaria as nações pela fé, anunciou antecipadamente a Abraão a promessa da salvação. Em ti serão benditas, abençoadas todas as nações. Assim, aqueles que são da fé recebem a bênção juntamente com o crente Abraão. Vocês podem continuar lendo. E eu disse que gostaria de encerrar. Há uma palavra ainda no mesmo capítulo, Gálatas 3. Sim, poderíamos ler tudo. Trata-se da bênção de Deus em Cristo, qual seja, versículo 22, Gálatas 3, versículo 22. Agora, porém, a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que a promessa fosse concedida aos crentes com base na fé em Jesus Cristo. E certamente há uma outra passagem que fala sobre a bênção. Talvez nos versículos 15 e 16, vocês podem ler todos. Em Cristo, Deus nos abençoou. Aceitem, creiam, e nós vamos vivenciar e testemunhar isso. E outros também terão que fazer o mesmo, porque verão que Deus
nos abençoou com todas as bênçãos que existem no mundo celestial em Jesus Cristo, nosso Senhor. Louvado e glorificado seja o seu maravilhoso e santo nome. Amém.